Vamos com destaque internacional, informação exclusiva da CNN. O procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional pediu a prisão de líderes do Hamas e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Informação exclusiva revelada pela âncora da CNN, Cristiane Amanpour. A gente já na nossa conexão com a CNN Internacional te mostra a informação com a tradução da Denise Bobadilha. We've also issued warrants against the top political and military leadership of the government of the State of Israel. Mandados de prisão para os líderes políticos do governo do Estado de Israel, certo? Nós pedimos esses mandados de prisão. Os juízes devem determinar se eles serão enviados hoje para o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também para o ministro da Defesa Gallant, por crimes que causaram o extermínio, causaram a fome e a recusa à ajuda humanitária e também o uso de civis como alvo no conflito. É um momento incrivelmente importante nessa guerra. O procurador Karen Ham insistiu que, por causa das evidências, o que eles fizeram foi buscar esses mandados de prisão e as acusações, porque o nível de provas traz evidências para que eles sejam condenados baseado nessas evidências. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante para trazer. Além disso, quando se trata do Estado de Israel, que é uma democracia, eu perguntei a ele, é a primeira vez que o TPI pede um mandato de prisão para líderes de uma democracia independente. Por que eles fizeram isso? E eles disseram que se eles decidirem emitir esses mandados de prisão e esse sistema judiciário levar à frente esse processo, ele está advertindo Israel e a comunidade internacional sobre a falta de ajuda humanitária, a questão da fome, e isso é um alerta também para autoridades americanas e para ajudas humanitárias. Então, e ele disse, eu já estou dizendo há meses, se vocês não fizerem nada, não reclamem depois se nós no TPI fizermos algo. Então, a questão aqui é dos mandados de prisão e de ter a permissão do juiz, que é a próxima fase do processo. E nem Israel, nem os Estados Unidos e nem algumas países que fazem parte não fazem parte do TPI no momento. Mas isso coloca outras autoridades do mundo em alerta, porque é uma questão que não é uma política, não é uma questão étnica, é uma questão de aplicar a lei de acordo com os regulamentos do Tribunal Penal Internacional. Cristiane, quais são as implicações? Isso impede, por exemplo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de viajar para outros países? E o Tribunal Penal Internacional também pensa nas ramificações políticas, porque isso vai trazer bastante crítica, por exemplo, dos Estados Unidos. Bom, como você disse, houve uma carta assinada pelo TPI, enviada semanas atrás a senadores, uma carta dos senadores republicanos dizendo ao TPI que, se vocês prosseguirem com essa investigação, nós vamos nos assegurar que o processo não vá à frente. Então, o TPI viu isso como uma ameaça, na verdade. Mas eles tentam dizer que eles não têm nenhuma atividade política, eles trabalham na esfera da justiça. E eles têm, por exemplo, eles emitiram um mandado de prisão contra Putin e se trata de evidências de aplicar a lei igualmente em diferentes países. Em termos de viagem, você pode usar o Putin como exemplo.
o Putin teve um mandato de prisão pelo TPI em relação, sobretudo, ao sequestro de crianças ucranianas na guerra. O Putin também não é membro do TPI. Mesmo assim, ele escolheu não viajar para o exterior, para a reunião que teve na África do Sul do G20, porque ele poderia ser detido na África do Sul, porque a África do Sul faz parte do TPI. Então, esses indivíduos podem viajar em lugares onde não há jurisdição do TPI, mas provavelmente não seria uma atitude inteligente para que viajassem onde o TPI tem jurisdição. Então, os analistas dizem que isso vem... eles imaginavam que isso iria acontecer em algum momento, e aconteceu numa época em que a guerra está num estado de alerta muito alto por causa de um possível ataque a Rafah, a questão de reféns que ainda não foram liberados pelo Hamas e essa negativa do Hamas de liberar os reféns. Então, é algo que deveria acontecer exatamente agora, mas é uma discussão que já toma meses. É informação exclusiva, informação de momento da CNN Internacional, esse pedido de prisão de Benjamin Netanyahu e também lideranças do Hamas. E é sobre isso que a gente conversa com o Américo Martins. Américo, tendo aqui como gancho as últimas informações e a análise trazida por Cristiane Amanpour. Naquele momento final ali daquela interação na CNN Internacional, ela destacava as implicações para a pessoa Benjamin Netanyahu, para o primeiro-ministro de Israel. E eu te pergunto com relação às implicações para o conflito, para o terreno militar. Porque também, como lembravam, nesse momento da guerra entre Israel e Hamas, há a iminência de uma incursão terrestre em Rafah, onde há mais de 1,5 milhão de palestinos que foram deslocados para aquela região. O quanto que esse pedido de prisão interfere nas estratégias militares no território de Gaza? Carol, esse pedido pode fazer com que Israel acelere, por exemplo, os seus planos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse desde o início dessa guerra que seu grande objetivo era a destruição militar do Hamas, coisa que eles conseguiram em parte do território, inclusive, de Gaza, e por isso eles dizem que essa incursão em Rafah é fundamental, porque existiriam ali 4 batalhões do Hamas, ainda com capacidade militar, e, portanto, Israel diz que precisaria fazer uma incursão para poder derrotar esses batalhões por lá. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já tinha declarado, quando foi questionado sobre a possibilidade de haver um pedido como esse, eventualmente de ter um mandado de prisão contra ele, ele tinha dito que isso era uma coisa inaceitável e que não existia menor fundamento para isso. Ele disse que não aceitaria esse tipo de mandato, lembrando que Israel, assim como os Estados Unidos, a Rússia e até a Ucrânia, não fazem parte desse tribunal, o Tribunal Penal Internacional. Esse tribunal, ele é feito para julgar pessoas acusadas, por exemplo, de crimes como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de agressão e crimes de guerra. Então, eles julgam pessoas. Inclusive, também é importante a gente separar esse caso daquele outro caso que está na Corte Internacional de Justiça, é um tribunal separado, que é aquele caso trazido pela África do Sul contra Israel, o Estado de Israel, alegando que o Estado de Israel estaria cometendo genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Aquele é um processo. Aqui é um outro tribunal que é encarregado de julgar e de definir sentenças eventualmente para pessoas. O que aconteceu é que o promotor-chefe diz que existem evidências de que líderes do Hamas e também duas lideranças importantes de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e também o ministro da Defesa Yoav Gallant, teriam cometido crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Tanto no caso do Hamas pelos ataques do dia 7 de outubro, no caso das autoridades israelenses pelas ações da guerra que já deixaram mais de 35 mil pessoas mortas dentro da faixa de Gaza, de acordo com o Ministério da Saúde, que é
sempre precisamos lembrar, controlado pelo Hamas. Então, o promotor diz que existem evidências contra essas 5 pessoas, 3 líderes do Hamas, inclusive um líder militar, um líder político, e o principal deles, o Yahya Sinwar, que é o principal nome do Hamas e que está escondido desde o início da guerra. No caso israelense, essas 2 pessoas, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant. Israel não precisa necessariamente tomar nenhuma atitude contra o primeiro-ministro israelense se esse pedido do promotor for aceito, porque existe dentro do tribunal um grupo de 3 juízes agora vai decidir se segue adiante com esse pedido do mandato. Israel não precisa tomar, o judiciário israelense não precisa tomar nenhuma medida contra o primeiro-ministro porque Israel não reconhece o tribunal, a jurisprudência desse tribunal. Mas, como a Christiane Amanpour, a grande rainha do jornalismo internacional, explicou, isso tem, obviamente, consequências para Israel. Vai ser a primeira vez que uma democracia pode ter o seu líder com um mandado de prisão. E, voltando à sua pergunta, se isso vai ter alguma implicação na guerra, pode sim fazer com que os israelenses acelerem os seus planos, porque Israel cada vez mais fica isolada no cenário internacional. Carol. Ponto interno também, né, Américo? Porque o Benjamin Netanyahu, ele enfrenta uma crise de popularidade tremenda. A gente acompanhou uma série de manifestações que, inclusive, pedem a saída dele do poder. Sim, ele vem sofrendo muitas críticas, especialmente pelo fato do dia 7 de outubro ter acontecido. Aconteceram grandes lapsos ali de segurança e de inteligência. Ele é o líder do governo, portanto responsável último por esses graves erros que acabaram levando a todos aqueles civis israelenses sendo mortos, trucidados pelo Hamas naquele dia 7 de outubro e depois a guerra. Ele já enfrentava uma crise de popularidade com muitos protestos contra ele antes da guerra, pelo fato dele querer mudar o sistema judiciário do país, tentar tirar poder da Suprema Corte, aonde ele inclusive responde a alguns processos por acusação de corrupção e outros ministros do seu governo também. Ali ele começou num desgaste na opinião pública e depois esse desgaste aumentou muito com os ataques do Hamas e depois com a guerra. O ponto dos reféns, por exemplo, que estão nas mãos do Hamas, que são parte desse pedido do procurador contra as autoridades do Hamas, os líderes do Hamas, porque é um crime de guerra você ter reféns no campo de batalha, isso não pode acontecer, é um outro fator que também desgasta muito o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, porque existe uma pressão muito forte das famílias para que ele faça qualquer acordo o mais rápido possível para a libertação desses reféns. Mas o que tem acontecido é que não avança-se nesse acordo e, pelo contrário, os militares israelenses estão recuperando, na verdade, corpos desses reféns. Os reféns continuam morrendo nas mãos do Hamas. É um alerta para Benjamin Netanyahu, para lideranças do Hamas e também para outras lideranças mundiais, como a Christiane Amanpour destacava também aqui na nossa programação. Américo, daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre esse e outros destaques internacionais.